Bom, gente, né, acho que eu fui cumprimentando todos, mas a quem eu não cumprimentei, né, recebo o meu boa noite. A nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, né, neste encontro, que mesmo sendo online, eu estou muito feliz, nós estamos, né, a Silvia, Antônio Carlos, o Fernando, porque nós estamos com uma presença muito boa, muito constante, né, uma turminha boa mesmo. Falar a verdade, às vezes nem presencial a gente conseguiria isso, porque sempre tem a debandada. Então, eu vou ler, né, do livro Seara dos Médiuns, que é o livro que a gente vai seguindo. Hoje, o texto é Imperfeições, baseado na questão 226 do parágrafo 9º do livro dos Médiuns. Ante o servidor a fazer, ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas cristãs. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Declaras-te, entretanto, buscando servir que te promoves a galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura de boas obras. Entretanto, é nas boas obras que puja o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir do ensinamento, olvidando que se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levar. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigir. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Após a leitura, né, desse texto tão maravilhoso, que permite com que todos nós, criaturas imperfeitas, falando claro que de mim, criaturas endividadas, comprometidas, em equívocos, possamos trabalhar no bem. E é assim que Deus permite que todos nós possamos fazer as nossas correções. Estamos neste grupo, Senhor, estudo sobre a mediunidade, com o com sonho perseverante, de que este grupo, fortalecido, ainda que à distância, através da tecnologia, que felizmente nos permite estar juntos, possamos
Para o próximo ano, talvez, trabalharmos juntos na seara mediúnica. Sermos vasos, ainda que vasos rachados e imperfeitos, mas sermos vasos que possamos colher a sabedoria do amor, da compreensão, da fé, da serenidade, para dividir com os nossos irmãos desencarnados, que porventura possam estar mais necessitados do que nós. Abençoe a todos nós, Senhor. Una-nos no propósito de aprender para sermos criaturas melhores, e sermos criaturas melhores para servirmos. Profundamente agradecidos pela bênção renovada da noite de hoje, damos o nosso encontro por iniciado. Silvia, nossa companheira aí, viu, gente? Eu já deixo até a minha gratidão à Silvia aqui, porque em tempos normais nós estaríamos dividindo esse trabalho. Mas a Silvia assumiu esse trabalho aí para ela e nós temos profunda gratidão. Pode chutar, fazer tudo, viu, Silvia? Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos começar lá no nosso... Nós faremos hoje, então, a 14ª sessão teórica. Nós estamos falando de obsessão, a semana que vem ainda faremos mais uma de obsessão, o trabalho de desobsessão, né? Então, hoje nós estamos fazendo a 14ª da obsessão, nós vamos fazer a classificação da obsessão. Então, vamos retomar lá. A gente já sabe, já estudou, mas a gente vai repetir. Que os espíritos influem nos nossos pensamentos, né, nos nossos atos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Kardec perguntou isso para os espíritos, se os espíritos influiriam, né, nos nossos pensamentos e atos. E os espíritos deram essa resposta a Kardec. Quer dizer que eles influem muito mais do que a gente pode imaginar, né? Eles estão sempre ao nosso redor e sempre nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, o mau caminho, né? Tanto os nossos anjos guardiões, que são os espíritos também, nossos queridos, nossos amigos, como aquelas criaturas ainda estacionadas no mal, que estão nos influenciando para que a gente que a gente sofra, que a gente escolha caminhos equivocados, né? Então, lá no livro dos médiuns, o Kardec fala que entre os escolhos que apresentam a prática mediúnica, a prática do espiritismo, a prática mediúnica no espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, quer dizer, o maior entrave, o maior escolho, né, a maior dificuldade da prática mediúnica no espiritismo, né, a prática do espiritismo, é a obsessão, né? Então, o que vem a ser obsessão, então? Obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. E esses espíritos procuram nos dominar. Os bons espíritos, eles não constrangem a gente, eles influenciam, aconselham, eles combatem a influência dos maus espíritos. E se a gente não os ouve, eles se retiram. Os maus, pelo contrário, eles se agarram àquelas pessoas que se deixam levar por essas influências. Eles chegam algumas vezes a dominar. Eles identificam com o espírito do encarnado, com o espírito de quem ele está obsidiando, não só encarnado, desencarnado também, e conduzem essas criaturas como se essas criaturas fossem verdadeiras crianças. Então, a obsessão é essa ação persistente, porque influência, espiritual, todos nós temos, somos influenciados
ou bem ou mal, somos influenciados, mas é aquele espírito que persistentemente, né, ele está exercendo sobre a gente uma ação, né, má, isso é uma obsessão, certo? A obsessão, ela apresenta diversos caracteres, né? E a gente vai distinguir esses caracteres pelo grau de constrangimento e a natureza do efeito que essa obsessão, essa influenciação produz. Então, a gente tem que compreender também que os espíritos que vão praticar essa obsessão, praticar essa obsessão também têm caracteres diversos. Então, nós temos lá, vamos classificar, o Kardec classificou lá no Livro dos Médiuns, a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Então, vamos tratar de cada uma dessas para que a gente possa compreender melhor como que os espíritos atuam para fazer essa influenciação, né? Então, vamos lá. A obsessão simples. Obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe e o impede de se comunicar com os outros espíritos e se apresenta no lugar daqueles que são evocados. Então, ele dá essa definição, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, a gente está estudando no Livro dos Médiuns, então ele está falando aqui na obsessão dos médiuns ostensivos, né? Então, são espíritos que eles se impõem, né? Nas comunicações que o médium está recebendo. Então, essa aí é uma obsessão simples. E, às vezes, eles trazem mentiras, enganos. Mas a gente tem que fazer um parênteses aqui. Que ele fala assim, que ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado. Nenhum médium está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium, ele se acha exposto a isso. Sobretudo quando a gente está assim, no começo da nossa prática mediúnica, né? Falta experiência, né? Então, as criaturas mais honestas, aquelas mais crédulas, muitas vezes são enganadas por espíritos mentirosos, mas isso não quer dizer que ele está sendo obsidiado. A obsessão, a gente não pode esquecer, ela consiste assim na tenacidade de um espírito, aquele espírito que está sempre lhe tentando, que o médium não consegue se desembaraçar, né, desse espírito. É um espírito que está sempre atrapalhando o trabalho do médium. Na obsessão simples, o médium, ele sabe muito bem que o espírito está enganando, né? Que ele está sendo presa de um espírito mentiroso. E esse espírito não disfarça, ele não dissimula as suas más intenções e ele tem o propósito de contrariar mesmo. O médium reconhece sem dificuldade que ele está sendo obsidiado e ele se mantém em guarda e raramente ele é enganado. Esse gênero de obsessão simples portanto, desagradável. Ele não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações, né? Que se desejar a receber de espíritos sérios ou então das evocações que possa ter sido feita. A gente tem que entender que essa obsessão simples é praticada por espíritos muito mais brincalhões, espíritos muito mais fanfarrões, espíritos que
não tem muita técnica para desenvolver uma obsessão. É mesmo um barulho, um atrapalho, um inconveniente, né? Isso é importante a gente entender. Então, como eu falei para vocês, eu sou muito visual, eu gosto de desenho. Eu fiz aqui um desenhozinho porque eu guardo bem e eu acho que todo mundo também guarda. Então, nós temos aqui o médium, ele está escrevendo, então ele está psicografando, aqui é o espírito que está passando para ele a mensagem que ele quer passar e o médium está recebendo. Chega, então, um espírito obsessor, um espírito brincalhão, um espírito que não quer que seja feita, um espírito menos sério, que quer mesmo atrapalhar a vida desse médium ou a vida desse espírito e não permite que o médium, que o espírito transmita essa comunicação, ou então que o médium receba. Então, o médium para de psicografar, ele não consegue captar, seja porque esse espírito obsessor conseguiu calar o espírito, ou conseguiu perturbar o médium, que o médium não recebe a comunicação, certo? Então, na obsessão simples, a gente tem também pode incluir nesse caso de obsessão simples, manifestações físicas, né? Eu vou fazer outro desenhozinho, tá? Aqui o espírito que está aqui do lado tentando, e então muitas vezes ele derruba objetos, faz barulhos, então são espíritos que estão ali para perturbar mesmo a criatura. Às vezes a criatura, como o nosso companheiro aqui, está tentando ler um livro, fazer um estudo, e o espírito está do lado dele perturbando, fazendo barulho, olha lá. Ele derruba as coisas, bate na mesa, faz algum tipo de barulho, perturba, leva essa criatura ao sono. Então, é um espírito perturbador, né? A obsessão simples, então, o espírito é um espírito que ele tem uma ação mais superficial, ou seja, ele não utiliza recursos mais sofisticados, porque os espíritos obsessores das outras classificações, a gente vai perceber que ele utiliza recursos mais sofisticados, como a hipnose, a aplicação de aparelhos, ele sabe manipular muito bem os fluidos, né? Ele sabe envolver o médium. Então, essa obsessão simples não, são espíritos que fazem essa ação mais superficial. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma mono-obsessão, que uma entidade só está perturbando a criatura. A gente fala médium, mas a gente não pode esquecer que todos somos médiums. Não só médiums ostensivos, mas todos nós temos uma capacidade de perceber o mundo espiritual. E todos nós somos influenciados. Mesmo não sendo médium ostensivo, a gente passa por essa obsessão simples também, né? De que maneira? Às vezes uma contrariedade, às vezes um pequeno mal-estar, às vezes uma pequena contrariedade, é uma obsessão simples, desde que ela seja feita por um espírito que está ali do nosso lado, incessantemente tentando nos perturbar. Então, uma entidade só é uma mono-obsessão, mas pode ser poliobsessão. Duas ou mais entidades podem perturbar um médium, uma criatura, certo? Então, a gente pode fazer também essa diferenciação, certo? Vamos passar para outra classificação. Nós vamos falar agora da fascinação. A fascinação, ela tem consequência muito mais grave. Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, o médium, quando ele é
obsidiado dessa maneira por espíritos que têm um instrumental melhor, sabem lidar melhor com os fluidos, o espírito obsessor, ele produz diretamente sobre o pensamento do médium ideias, pensamentos, na grande maioria das vezes, mentirosos, absurdos. E o médium, quando está fascinado, ele não acredita que está sendo enganado. Esse espírito, ele tem a arte de inspirar uma confiança cega do médium, que impede que esse médium perceba que ele está sendo enganado, que ele perceba o absurdo que ele está escrevendo, o absurdo que ele está pensando, o absurdo do que ele está acreditando, mesmo que esse absurdo salte aos olhos de toda a gente, que seja realmente absurdo, que seja uma coisa que não tem condição de ninguém acreditar, nem uma criança, nem uma pessoa mais simples, ninguém, né? Então, a gente já disse que a obsessão por fascinação, ela é muito mais grave, e as consequências também são mais graves, porque o médium se vê constrangido a pensar, a acreditar, ao seu livre-arbítrio de pensamento, de raciocínio e muito mais de julgamento. Então, ele vai recebendo as ideias mais falsas, de mais ilusão, como se fosse verdadeira. E para que o médium, para que o espírito consiga isso, ele é um espírito profundamente ardiloso. Ele é hipócrita. Porque quando ele não consegue fazer o espírito acreditar, ele se utiliza de máscara, né? Que ele toma, quer dizer, por isso que tem aqui o lobo vestido de cordeiro, né? Ele toma o aspecto de virtude, né? Ele utiliza palavras bonitas, ele utiliza as palavras como caridade, humildade, amor a Deus. E essa máscara que ele veste servem como uma carta de crédito, né? Porque o médium vai falar como que pode ser mentira. Esse espírito só está falando verdade, só está falando coisas positivas, coisas boas, né? E ele é incapaz de perceber, né? Ele está fascinado, mas a criatura que está junto na reunião ali, ou junto convivendo com aquele médium, ele não sendo fascinado, ele consegue perceber nas minúcias que esse espírito está mentindo, né? Por isso esse espírito, ele tem como tática, quase sempre, inspirar o médium, a criatura que está sendo obsidiada, a se afastar das pessoas, a se afastar daquelas pessoas que possam abrir os olhos, mostrar para ele que ele está sendo enganado. Então, o médium, a criatura que está sendo obsidiada, ela fica insulada em si mesmo, então ela não consegue perceber as contradições que o espírito está passando para ela. E não tem ninguém para poder abrir os seus olhos, e ela vai ficar sendo obsidiada. Por isso é muito complicado, é muito difícil essa obsessão por fascinação. O médium, a criatura por si só, raramente consegue sair desse estado de obsessão. Ela precisa de auxílio de terceiros, de pessoas que estejam percebendo isso e que possam trabalhar na desobsessão dessa criatura. Porque ela sozinha não vai conseguir perceber isso. Na obsessão simples, ela percebe, então ela não é enganada. Na fascinação, por tudo isso que eu já falei, e por essa grande inteligência e essa capacidade de manipulação fluídica e manipulação de pensamentos e sentimentos, o médium não vai conseguir ver que está sendo enganado. E ele, não vendo que está sendo enganado, ele não vai resistir a essa fascinação. Certo? Então, na fascinação,
o obsessor produz uma espécie de ilusão sobre os pensamentos da vítima, que adota opinião irredutível, distorção de valores, de comportamentos, comportamento excêntrico, e acredita ter razão sempre. Porque ele está fascinado mesmo. Ele está achando sempre que o espírito está coberto de razão. Ele não consegue enxergar que o espírito o está enganando. Por isso, é uma obsessão difícil de ser tratada, mas não impossível. E sempre com a ajuda dos amigos espirituais e dos amigos do grupo mediúnico, é necessário, a gente pode auxiliar para que o médium se livre da fascinação. E se a criatura não é uma criatura médium ostensiva, se não é uma criatura que frequenta uma reunião mediúnica, um amigo, um parente, uma pessoa que conhece pode intervir mesmo, pedir auxílio a uma casa espírita séria para que a gente possa fazer um trabalho de desobsessão. Vamos passar para o desenho explicativo aqui. Então, tá aqui a criatura, né? Sozinha, o médium ou a pessoa, né? Ensimesmada, porque o espírito obsessor está levando pensamentos absurdos, irracionais até ele, e ele fica preso nessa monoideia, nesse pensamento, se insula, né? Ele se afasta, observem que não tem ninguém, e ele vai ficando com a mente cheia de ideias, pensamentos, conceitos, fórmulas, teorias, as mais absurdas, e ele fica preso nesse estado de espírito. Se não tiver alguma criatura exterior para auxiliar, ele não consegue sair disso, porque ele não consegue perceber esse espírito, ele não consegue perceber que essas ideias estão sendo enviadas para ele e que são ideias absurdas. Agora a gente vai passar para outra, terceira classificação que o Kardec faz. Ele fala da subjugação. A subjugação é uma constrição, é um constrangimento, é uma pressão em torno do médium, em torno da criatura, é uma pressão. O espírito envolve a criatura que vai ser obsidiada como se for um manto de fluidos pesados que constrangem a criatura, que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Lá no Livro dos Médiuns está falando isso. Então, o espírito obsessor, quando ele consegue subjugar uma criatura, ele envolve essa criatura de um tal modo que ele paralisa a vontade, paralisa até mesmo os seus movimentos físicos até, né? Então, a gente percebe que são espíritos arraigados ao mal, profundamente ao mal, e que eles têm uma mente poderosa de inteligência, e eles conseguem manipular os fluidos de maneira a fazer esse constrangimento, a envolver como se fora num manto o perispírito e os fluidos desse médium, dessa criatura que está sendo obsidiada, né? A subjugação pode ser moral ou corporal. A subjugação moral, gente, quando ele está subjugado, quando ele está constrangido, ele é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras. Ele, que por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. É como se fosse uma fascinação. Então, muitas vezes, ele é levado a falar coisas que muitas vezes ele nem está pensando, ele é levado a tomar atitudes, muitas vezes absurdas, atitudes que vão comprometê-lo, né? Porque ele está iludido que ele está fazendo uma coisa sensata. Porque o seu raciocínio, o seu pensamento está obturado
por esse fluido mais pesado desse espírito obsessor que o está subjugando, certo? A subjugação corporal. O espírito obsessor, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. No médium ostensivo, traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Está lá no livro dos médiuns, a gente está falando que o livro dos médiuns trata dos médiuns ostensivos. E o Kardec dá até um exemplo lá, ele fala assim, que esses médiuns escreventes, quando estão sobre uma obsessão de subjugação, eles escrevem, eles têm uma necessidade tão grande de escrever que eles ficam escrevendo no ar. O braço dele movimenta sozinho, sem que ele queira, porque o espírito está atuando sobre os órgãos materiais, sobre a mão dele, né? Sobre a mão daquele médium. Então, ele escreve no ar. E muitas vezes, se ele não tem um lápis, ele escreve com o dedo na parede, chegando algumas vezes a ferir o dedo. Tamanha é a subjugação, tamanha o constrangimento que o espírito faz sobre o médium, sobre a criatura. E o Kardec também vai contar uma história lá no livro que eu desenhei aqui para vocês. Ele fala que tinha um rapaz que eles conheciam lá e que esse rapaz, caminhando, ele via uma moça, né? Esse rapaz aqui, ele via uma moça, vinha o espírito obsessor por subjugação e fazia com que ele tivesse o pensamento, e muitas vezes ele nem queria, mas ele era obrigado a se ajoelhar aos pés da moça e fazer algumas vezes fazer uma declaração qualquer para essa moça. Então, a criatura, né, médium ostensivo ou não, ela fazia movimentos involuntários que ela nem queria, ela não queria. Quando ele se percebia ajoelhado aos pés da moça, ele ficava profundamente envergonhado. Mas antes disso, ele nem percebia a atuação desse espírito. Esse espírito como que obrigava ele a fazer isso. Então, vocês percebam que são espíritos muito difíceis de serem tratados, de ser tratada essa obsessão, porque são espíritos poderosos, são espíritos que têm esse poder, quando eu digo poderoso, esse poder fluídico, esse poder mental muito forte, que muitas vezes a criatura não tem condição sozinha de se livrar. Ele fala também, Kardec, que nos hospitais psiquiátricos existem muitas pessoas que padecem desse tipo de obsessão, né, por subjugação, porque eles têm atitudes, pensamentos, palavras que são estranhas à sua vontade, que eles são tidos como criaturas que sofrem das faculdades mentais. Kardec fala lá na obra que são tidos como loucos, né? Por conta de que eles fazem tudo contra a sua própria vontade e não tem conhecimento, não tem lembrança, muitas vezes, do que eles fazem. Eles só percebem que fizeram depois que já está feito e que alguém vem contar para eles. E muitas vezes eles nem assim têm essa consciência, certo? Aí vamos fazer um parênteses aqui. O Kardec, ele escreveu esse livro dos médiuns em 1861. Então, ele escreveu esse texto aqui, né? Ele fez essa classificação. E lá no livro dos médiuns também, ele faz uma observação. Ele fala a respeito da possessão. Ele fala assim: dava-se o nome, outrora, o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles
e até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. E ele, nesse item também, ele faz uma explicação. Ele fala assim, na época, ele achava que possessão era um termo incorreto, porque tinha-se a ideia que o espírito tomava posse do corpo, né, do médium, da criatura que estava sendo obsidiada, né? Então, ele falava que esse termo não era o mais correto. Então, eles utilizavam o termo subjugação. Mas a gente sabe que o Kardec era profundamente estudioso, né? Então, ele continuou estudando, continuou trabalhando, e lá na Revista Espírita, vocês sabem que ele escreveu essa Revista Espírita em 1863. Essa Revista Espírita tem vários, ele escrevia mensal, por vários anos, e ele fazia experiências, e ele publicava essas experiências, esses ensaios, e ele fala nessa Revista Espírita de 1863, então, portanto, posterior à publicação do Livro dos Médiuns, ele faz uma correção. Ele fala assim, dissemos que não havia processos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isso é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Ele observou, gente, pelas experiências que ele fazia, e ele publicou na revista que tinha uma tal senhorita Júlia, né, um caso de possessão que ele vai contar na reunião. Ele vai contar que essa senhorita, mas antes disso ele conta de uma outra senhora, que era médium, sonâmbula, né, e médium inconsciente, e ela, de repente, ficava lá mediunizada, entrava em sonambulismo, né, e começava a tomar atitudes completamente masculinas. A voz dela mudava, ela se dirigia aos assistentes, ela conversou com uma pessoa conhecida, oi, meu caro amigo, como é bom eu te ver, né? E eles perguntaram quem era, descobriram que era uma pessoa chamada Charles, que havia sido falecido meses antes, e na beira de uma estrada, ele caiu num fosso e ele estava todo coberto de lama. E ele queria aproveitar aquele momento para que a médium, a senhora A, ele chama a senhora A, estava afastada do seu corpo, e ele tomava o lugar da senhora lá, né? E ele fazia comunicação com as suas maneiras, com os seus maneirismos, a sua voz modificava, ele se espreguiçava no encosto da cadeira, ele cruzava as pernas, ele torcia o bigode, apesar da senhora não ter bigode. Então, quem estava fazendo todos esses gestos era a senhora, uma mulher, né? Ele passava o dedo pelos cabelos. Então, quem estava olhando ali, se não prestasse atenção na roupa da senhora ali, ia perceber, ia crer que estava na presença do Charles, porque o Charles era conhecido não pela senhora médium, mas por aquelas pessoas que estavam na reunião, né? Aí eles perguntam para ele assim, já que você tomou posse do corpo da médium, senhora A, você pode ficar nele? Ele fala, não, mas a vontade não me falta. Mas por que não podeis? Porque o seu espírito está sempre ligado. Quer dizer, o espírito da médium está sempre ligado ao seu corpo. Ainda ele brinca assim, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. Aí ele fala assim, o que o espírito da senhora A está fazendo aí agora? Ele fala assim, ele está aqui do meu lado, ele me olha e ri
né? Quando ele está me vendo nas suas vestes, né? E o Kardec fala que eram conversas muito divertidas. O senhor Charles era um boêmio, então ele era brincalhão, ele era dado à vida material, era pouco adiantado como espírito, mas ele era naturalmente bom e benevolente. Então, ele não tinha nenhuma má intenção quando ele se apoderou do corpo da senhora, né? E ela não o conhecia. Então, ele fala assim que ela não se transfigurava, a senhora não estava transfigurada, eles viam exatamente o corpo da senhora, mas ela tinha esse gestual e essa mudança de voz que comprovava que ele estava mesmo como se fosse subjugando ela, né? A possessão, ele tinha tomado posse mesmo do corpo dela, porque esses maneirismos mostrava isso. Só que ela era uma possessão inocente, sem inconveniente. Aí o Kardec ainda fala assim, que o mesmo não acontece quando é um espírito malévolo, mal intencionado, porque aí ele pode ter consequências mais graves. Aí ele vai contar da senhorita Júlia. A senhorita Júlia, que o Kardec assistiu esse caso de possessão da senhorita Júlia, era uma moça doméstica, né, fazia trabalhos numa casa de família. Ela tinha 23 anos de idade, ela tinha um caráter muito suave, ela não tinha nenhuma instrução, ela era uma sonâmbula natural, quer dizer, ela entrava em transe mediúnico sonambúlico naturalmente, né? Transe sonambúlico natural, e às vezes esse transe duravam semanas inteiras. E quando ela estava nesse estado sonambúlico, ela ocupava do seu trabalho habitual, né? Ela continuava trabalhando na casa, né? Mas só que as pessoas nem percebiam muito essa situação. Mas só que o seu trabalho era muito mais bem feito. Ela tinha muito mais lucidez. Ela descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Então, ela estava num sonambulismo natural. De repente, cerca de 6 meses depois, ela entrou numa crise de caráter estranho. Ela entrou no sonambulismo, só que ela teve uma crise de caráter muito estranha, né? Quando ela entrava nesse estado sonambúlico, ela se torcia, ela rolava pelo chão, é como se ela se debatesse em luta com alguém, como ela se quisesse estrangular alguém, quer dizer, ela se estrangulava, ficava com sintoma de estrangulamento. E, de repente, ela se puxava os cabelos, ela se batia, né? Ela gritava sempre o nome de uma pessoa que chamava Fredegunda, né? Que tinha sido uma rainha, uma regente. Então, ela estava brigando com essa porque a rainha queria pegar o seu corpo, né? Queria pegar o seu corpo. E o Kardec assistiu algumas vezes essa crise, né? E ela ficava tão mal, tão ruim, que um dia ela tentou se livrar dessa entidade com uma faca, né? Ela pensava que ia matar a entidade, né? E aí eles socorreram, tal, e ele disse assim que era muito difícil, né, de ver isso, e que nos momentos que ela estava de vigília, ela jamais tinha ouvido falar dessa rainha, ela nem conhecia o papel dessa pessoa, ela não sabia quem era de jeito nenhum. Aí eles contam assim que em face da situação tão estranha, eles achavam que ela estava louca, né? Como de costume, né? Era uma loucura de caráter especial, né? Mas ela teve a sorte, aí eles levaram ela até o médico falou assim que no estado atual da ciência nada podia explicar aqueles fenômenos e que não tinha remédio.
Mas ela estava numa casa de pessoas que eram experimentadas no espiritismo e eles reconheceram que ela estava sob o império de subjugação das mais graves, e que poderia ser fatal. E eles mantiveram ela na casa e ela continuava tendo as suas crises, e quando ela conseguia afastar esse espírito, ela ficava fraca, frágil, adoentada, não queria comer, não queria nada, ficava num estado assim muito triste mesmo. E eles perceberam que se eles não interviessem, ela poderia até mesmo morrer, né? Então, eles fizeram lá o seu tratamento e depois disso ela teve a cura, eles conseguiram, conversando com o espírito que a subjugava, eles conseguiram afastá-lo e ela ficou bem, ficou tranquila. Então, ele, depois de que ele assistiu tudo isso, ele passou a ter ele faz essa retificação. E lá na Gênese, que a Gênese foi escrita em 1868, ele mantém, né? Ele continua com essa explicação a respeito da subjugação. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Então, a gente percebe que existe esse tipo também de obsessão por essa subjugação mesmo, né? Muito mais difícil, mas muito mais complexa, muito mais difícil de ser trabalhada, mas que algumas vezes a gente percebe, e ele fala claramente que os hospitais psiquiátricos, na época ele falava manicômio, muitas vezes tinham essas criaturas, estavam cheios, muitas vezes que sob um olhar experimentado de espiritistas, né, podia-se perceber que era uma subjugação, porque não era como uma mediunidade falante, em que o espírito fala, transmitindo o pensamento do desencarnado. No caso da possessão, né, da subjugação, é o espírito mesmo que fala, é ele que obra, né? Quem conheceu essa criatura reconhece a linguagem, a voz, o gesto, até a expressão fisionômica, né? Ele fala isso. Então, por isso que ele percebeu essa diferença. Não era uma manifestação de psicofonia, não. Era mesmo de subjugação mesmo. A pessoa estava subjugada sobre... ela estava possessa, né? Ela estava sendo possuída mesmo por um espírito. E é isso aí. A semana que vem, nós vamos tratar, né, da obsessão. Sim, mas o meio de combatê-la e o trabalho de desobsessão. Como que é feito esse trabalho de desobsessão? Como a gente pode evitar a obsessão, né? A gente vai aprender. E como a gente pode curar, né, a obsessão. Como a gente pode trabalhar para que as criaturas que estão sendo obsidiadas possam se ver livres da obsessão e que os obsessores também sejam tratados, para que eles se livrem desse sentimento de ódio que os desequilibra tanto, que os faz sofrer tanto. E com isso nós encerramos a nossa aula aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer observação, qualquer correção de conceito aí, vocês quiserem fazer. Ô, Silvia, Sim. eu tenho uma dúvida, assim, sabe? Sim. Quem está falando comigo que eu não estou percebendo? É Renata. Ah, tá certo, Renata, sim. A gente ouve, às vezes, assim, casos de pessoas que cometem delitos ou fazem coisas absurdas, assim,
e que fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz isso, mas não é caso de obsessão. Às vezes, assim, vamos até dizer um crime, né? Uma mãe que faz alguma maldade com o filho. Sei lá, uma coisa absurda, assim. Uhum. Pode ser também um caso de obsessão. Sim. Até o André Luiz tem um capítulo de um livro dele que ele fala assim, criminalidade e obsessão. Existe uma grande quantidade de pessoas que cometem, sim, sobre a ação de espíritos, mas isto não vai diminuir a culpa deles, porque a gente que comanda o nosso corpo, a gente que tem todo esse comando, se a gente está sobre o império desse tipo de obsessão, é porque a gente abriu a nossa porta. A gente permitiu que o espírito pudesse nos subjugar, vamos dizer, nos fazer uma possessão, porque ele não começa na possessão, né? A criatura, ela vai abrindo pelas suas ações, pelos seus sentimentos, pelo seu sentimento de culpa, por tudo, ela vai abrindo as portas e vai aceitando a influenciação desses espíritos, até quando o espírito tem um império sobre aquela criatura, né? Então, às vezes acontece sim, mas ela não é isenta de responsabilidade. Eu fico pensando assim também, sabe, Silvia? Essa pessoa, ela vai ter um anjo que vai alertar também, né? Vai estar alertando, olha, tem algo errado, precisa se cuidar, precisa, não é mesmo? Vai aparecendo as dicas para a pessoa não ficar tão subjugada, né? Uhum. Exatamente. Como eu disse para vocês, existem a subjugação de espírito bom também, quer dizer, que ele entra, ele assume, aí já não será uma subjugação, mas ele assume, ele faz ele assume o corpo, por exemplo, do médium, para levar uma boa mensagem inteira, completa, para trabalhar. Então, só que aí não é a revelia do médium, conforme eu contei na história. A senhora estava ali do lado olhando, vendo, naquele momento ali era um estudo que eles estavam fazendo, mas poderia ser um trabalho benéfico a alguma pessoa. Então, a criatura abre a porta para o espírito superior, o espírito elevado, ou abre a porta para o espírito inferiorizado. Então, a chave da porta é sempre o nosso livre-arbítrio, a gente que escolhe. Sim, obrigada, Silvia. Tudo certo aí, gente? Marlene? Tudo certo, mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Assunto muito interessante, né? Muito bom. Está todo mundo quietinho, né, Silvio? Tá, todo mundo caladinho. Acho que eu falo muito. Ok. Está tudo ok, então. Podemos encerrar. Ô, Soraya, você faz a prece para nós, bem? Fazendo um favor? Faço sim. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, nos conectarmos aos nossos anjos guardiães e agradecemos a toda essa equipe responsável por esse estudo, que vem nos orientando, nos inspirando, nos possibilitando, através de tantos recursos, a manutenção dessa tarefa tão importante. Aproveitamos também para levarmos conosco um pouquinho dessas vibrações amorosas, dessas vibrações de paz, e que possamos compartilhar com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Que assim seja.
Então, boa